minha mãe, ela me falou, né? Tipo assim, tem aquela câmera lá do Xbox, não sei se tu já viu, aquele Kinect. E daí minha mãe, ela falou que um dia o Xbox estava desligado e a gente estava na escola, né? E daí minha mãe, ela andava e o Kinect acompanhava ela, tá ligado? Com o Xbox desligado. Daí depois dali, ela nunca mais usou. Você é do Sul? Eu sou de São Paulo, Rio Claro. Rio Claro, São Paulo, só que eu tava no Sul. Eu morei 15 anos em Balneário Camboriú. Ah, porque você tá tem um sotaquezinho, né? Cara. Fico feliz, fico feliz. Eu achei que o Eduardo que tinha falado, mas beleza. É Não, que tá bom. eu saí de lá faz 5 anos, agora eu tô no interior de São Paulo. Você é de onde? Sou daqui mesmo. Sou daqui mesmo. Então beleza. E, Nasci mano, e cresci aqui. mano, então eu então vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao Simples Podcast. Meu nome é Lourenço Farazato, estamos aqui com Sandra. Sandra, se apresenta para o pessoal, fala o que que você faz, o que que você é. Muita gente talvez não conheça a minha cara, não saiba muito bem quem eu sou, ou pelo menos não liga o nome à pessoa, mas meu nome é Sandra Mara, sou atriz e dubladora, e você deverá me conhecer por tantos personagens que eu já dublei. E o que significa dublar? Significa colocar a minha voz naqueles personagens que você ama e que estão lá na tela, os personagens de filmes, desenhos, séries e por aí vai. Quem, e quais que são os mais famosos que seja dublar? Eu acho que sem sombra de dúvida, apesar de não estar no ar há mais de 2 anos, a Chiquinha do Chaves é o personagem mais icônico que eu dublei. E ainda mais porque foi dublado numa época em que a gente não esperava que fosse surtir todo esse efeito, que fosse ter tanto sucesso. E, no entanto, está no imaginário de muita gente adora até hoje, a maior parte dos fãs conhecem a maior parte conhece as falas, repete as falas, e se estiver passando em algum canal aí escondido no YouTube, em algum lugar, vão procurar assistir, porque são apaixonados mesmo. E até eu, de vez em quando, busco assistir alguma coisinha para relembrar e para matar saudade. Mano, que legal. E tu também é a voz da Michelle Pfeiffer também, né? Sim, é que aí, vamos dizer, nesses dias de hoje, agora, né? Já faz um Ah, tempinho, porque eu dublei ela a primeira vez. Bom, já fui muitos anos que eu dublei ela em algumas ocasiões, mas eu sou a voz para a Disney agora, né? Porque a Disney é dona de algumas dessas franquias aí. E eu dublei ela no Malévola, dublei ela no Homem-Formiga, enfim, agora tem até um Homem-Formiga que é que eu sou péssima para nome de filme, porque a gente grava com o nome no original e depois vai para o cinema, é um nome que estrambólico, que não tem nada a ver, né? Mas eu acho que é o da Quantum Mania, alguma coisa assim, né? sim, Exato, é esse que tá no cinema, tá saindo já de cartaz, sei lá, e nesse eu dublei a Michelle Pfeiffer. Mano, que legal. Cara, só uma pergunta, quanto tempo assim que demora para você poder falar do filme, por exemplo, Quanto Mania? Vamos fazer assim, por exemplo, se eu te perguntasse agora, você poderia falar alguma coisa? Não, não. Agora eu posso porque já está no cinema. Tá, eu Mas achei que isso, não, enquanto a gente está dublando, você imagina que a gente vai na empresa que a gente vai dublar o filme, aí você vai lá dublar. Tem um monitor de TV onde tem a agenda do dia. Essa agenda do dia é o espelho do que está acontecendo em todos os estúdios da empresa. Então, por exemplo, a empresa tem 4 estúdios, tem lá, estúdio 1, 2, 3 e 4. No estúdio 1 é diretor tal, no 2, diretor. E aí, os horários com o nome dos dubladores, e cada dublador vai entrar em tal horário e sair em tal horário. E aí, no finzinho assim dessa marcação, no finzinho da marcação tem o produto, o que é que eu vou dublar. Quase sempre, ali, quando a gente está dublando um high profile desse tipo aí, ali está escrito um nome fantasia. Aí você entra no estúdio para dublar, você vê que é a Michelle Pfeiffer no Homem-Formiga. Aí você fala, ué, mas não, é porque não pode, entendeu? Então, assim, nós temos um contrato de confidencialidade que a gente assina
com os estúdios e com a produção em particular que a gente estiver dublando, e a gente não pode falar a respeito. Por isso, nada que eu estou dublando agora, eu posso te falar. Acabei de chegar de um estúdio onde eu estou dublando um produto, mas eu não posso te falar a respeito, entendeu? Claro, eu entendo. Assim, hoje em dia com essa questão aí das mídias e tudo, né? Se vaza, pelo amor de Deus, é uma encrenca muito grande. E há muito dinheiro investido realmente, né? Então, para não ter problema, a gente não fala. Agora podemos falar quanto você quiser do Homem-Formiga. Tá, todo mundo já sabe. Não, de boa. E, aliás, sobre esse assunto de vazamento, por exemplo, vamos dizer que vaza, Sandra Mara vai dublar tal personagem, vamos dizer assim, a culpa iria tudo para cima de você, por conta que, tipo, você poderia, sei lá, você poderia não fazer nem ideia que vazaram isso. Não, então, eu acho assim, pode acontecer de vazar e não ser eu, né? Os estúdios e o cliente, ele se ele está se precavendo quando ele assina já um contrato, entendeu? Com a gente. Então, ao assinar esse contrato, eu me torno consciente de que eu não posso falar a respeito. Então, se eu falar, eu estou errada. Agora, indifere, às vezes vaza do mesmo jeito. Por quê? Porque alguém lá, sei lá quem, vazou. Não serei eu a culpada. É isso aí. Não, e outra coisa, sou séria, né? Sou profissional, jamais vou vazar, porque não tem sentido vazar. Eu quero continuar trabalhando e acho muito saudável essa situação de ter a surpresa para quem gosta, né, do produto. Quem gosta do produto quer ter a surpresa. Você imagina que eu dublei o Game of Thrones? Eu fiz a Cersei nessas 3 últimas temporadas. Mas, enfim, era um produto super, mega, assim, high profile, né? No sentido de que a gente dublava durante a semana e no domingo ia ao ar. Às vezes a gente estava dublando e só tinha, assim, uma bolinha, assim, ó, mostrando o rosto dela. Aí, quando quando ela estava falando com outra pessoa e ia mostrar outra pessoa, a bolinha ia para outra pessoa, eu via a carinha da outra pessoa, eu falava, mas eu não via a minha cara. Então, foi assim, um produto super high profile. E o que aconteceu? Meu filho, muito, muito fã da série, mas aí eu fiz um pouquinho para encher o saco dele também, né? Muito, muito fã da série. Eu chegava do estúdio e ele falava: você dublou? Você foi lá ver? Você foi dublar a Cersei hoje? Domingo, como é que é? O que vai acontecer? Morreu? Não morreu? Quem fez? O que aconteceu? Eu falava: não posso falar porque eu tenho um contrato de confidencialidade. Então, assim, e é verdade que eu não contava nem para ele. Por quê? Porque eu achava gostoso que ele fosse lá descobrir no domingo, assistir e ver, entendeu? O que tinha acontecido naquele episódio. Então, assim, eu acho legal também que tenha isso. Então, não forço a barra, não, e não falo mesmo a respeito. E não acho necessário, de verdade, não acho necessário. Mano, eu concordo também. Nada garante que ele não vai falar com os amigos também, né? Não, pra quê, né? Pra quê estragar a surpresa de todo mundo? Mano. E, cara, e aliás, você já conhecia Game of Thrones por conta que você fez nas últimas temporadas, né? Cersei. Não, eu não conhecia. E como que foi pegar a Cersei, que é uma personagem hiper complexa, maravilhosa em tudo, a Lena Headey é maravilhosa. Sim, é verdade. Na verdade, eu fiz eu fui num sábado fazer esse teste, inclusive eu estava indo para algum lugar com o meu filho mesmo. E nós chegamos lá na do Brasil, que foi onde eu dublei, e fui fazer esse teste, até era o Hermes Baroli que estava. Fui fazer o teste, fiz o teste, achei bacana a atmosfera, achei a moça muito compatível comigo, achei que a gente tinha tudo a ver. Enfim, me vesti, né, daquilo tudo ali, fiz o teste, achei que ficou muito bom. Ele também gostou, falou: legal, mas é teste, não tem o que fazer, tem mais 2 ou 3 pessoas, não sei quantas pessoas tinha concorrendo. Ele falou: a gente vai te avisar. Eu falei: beleza, fui embora. Quando entrei no carro com meu filho, ele falou: mãe, você tem noção do que você fez? Eu falei: não.
Ele falou, você fez teste para Cersei, é simplesmente, não sei o quê. Aí que eu fiquei sabendo também que todo domingo ele se reunia com os amigos para exatamente assistir o Game of Thrones, porque ele adorava e não sei o quê. Eu nem sabia, porque não, né? Ele já é adulto, não ficava controlando o que ele assistia ou não assistia, o que ele assiste ou não assiste, a gente nem mora junto mais. Então, eu não tinha noção, imagina, não tinha noção nenhuma. E aí, quando me ligaram, né, para marcar já a escala, porque eu tinha ganhado o teste, eu fiquei super honrada, que eu falei, nossa, estou fazendo uma coisa que é bacana, meu filho gosta, um monte de gente gosta, fiquei super honrada e feliz, né? Apesar da mudança de voz, né, que a gente acha estranho estar mudando numa idade avançada, né? Na sexta temporada, será que temporada que estava trocando de voz? Achei. Mas, enfim, não vou cuspir no universo, né? Eu fui escolhida e fiz a minha parte com todo o profissionalismo e com muito amor, porque eu adoro o que eu faço. Então, adorei gravar a Cersei. Mano, que da hora, mas fica tranquila. Se eu não me engano, em Game of Thrones mudava de dublador direto. Então, É mesmo? Mas mesmo nessa temporada, depois, porque eu dublei até o fim. Cara, pelo que eu saiba, mudou muitos dubladores no meio, assim, de muitos personagens. Pô, a galera ficava meio assim, pô, mano, mas decida aí um dublador para dublar, porque era dublado no Rio de Janeiro, né? As primeiras temporadas. Eu não acompanhei, então não sei te dizer. Não sei nem quem é que dublava a Cersei. Mas é óbvio que eu fiquei feliz de poder fazer, né? Sim. E, Carol, aliás, me diz uma coisa, como que tu chegou na Chiquinha, mano? Porque a Chiquinha é uma personagem maravilhosa e, tipo, clássica. Mas eu já dublava na época, né? Eu já era dubladora, eu dublava desde os 14 anos, então ali na ocasião da Chiquinha, eu já tinha uns 4, 5 anos de dublagem já. Então, eu estava lá no estúdio normal, o Gastaldi recebeu esse produto, escalou e me escalou de primeira, não teve teste. Naquela época, então, não tinha match voice. Hoje em dia tem match voice, tem teste, tem toda essa coisa aí do compliance, de opiniões, do marketing, não sei quem. Hoje em dia é muito diferente. Naquela época, não. Naquela época, ele me chamou e falou, você vai dublar essa personagem aqui, é uma coisa que a gente não está achando muito bacana, meio pobrinho, mas estamos aí, vamos fazer. A gente vai gravar um piloto, então também não estava assim, não estava definido que a gente já ia sair gravando todos os episódios. Eu tenho a impressão que a gente deve ter feito uns 2, 3. Eu não me lembro mais quantos, mas eu sei que a gente gravou tipo teste, piloto, né? Mas gravamos para valer, tudo certinho. Tanto é que foi ao ar do jeito que a gente gravou depois, né? E aí decidiram lá, a cúpula do SBT lá decidiu que ia para o ar e foi assim. E aí foi para o ar mesmo, entendeu? E foi assim, não teve nenhum, não tinha. E a gente não tinha ideia que ia ser um sucesso. Hoje em dia, a gente já sabe com antecedência que o produto é um produto hypado, como é que vocês falam, né? Então, hoje em dia a gente fica sabendo antes porque já vem dos Estados Unidos ou já vem da origem com algumas informações, então até os fãs às vezes já sabem, olha, vai começar a dublar tal coisa, olha, a gente vai fazer tal... Então, assim, até os fãs já começam até, em muitos casos, começam até a opinar com relação à escalação dos atores, dos dubladores, né? Então, mas naquele tempo ninguém sabia nada, a gente gravava e seja o que Deus quiser. A gente sabia que era um produto do SBT, da TVS da época, né? A gente sabia que era um produto deles porque a gente trabalhava lá dentro da empresa, tinha a dubladora e a gente dublava lá. Então, a maior parte das coisas que a gente fazia lá era para a própria TVS. Muito embora depois, anos depois, foram dublados coisas lá, foram dubladas que nem era para exibição deles, era para exibir fora. Mas de qualquer forma, assim, a gente já sabia que era dele. Era isso, assim, era trabalho, entendeu? E a gente ia fazendo. Não tinha nem noção do que se tratava. Imagina, se pudesse saber, né? Mano, seria da hora saber a dimensão do que você está fazendo. Seria muito legal mesmo. E, cara, né, eu conversei com o Eduardo Gouveia, o Gustavo Berriel, aliás, eu amo os dois, eu amo.
mesmo. Meus É, amigos pô, queridos que o Chaves me deu. pô, mano, eles são maravilhosos. E daí, Então, né, a gente já tava conversando aqui, e daí eles falaram de uns episódios secretos e coisas assim. Eu não sei se já te perguntaram, e eu queria te mas perguntar. agora? Não, não, que já foi dublado, os episódios que já foram, Ah! que Bom, foram pro ar, assim. então, mas em 2012, eu acho, quando só exibia no SBT, quando ainda só exibia no SBT, eles encontraram lá uns tais semelhantes, uns episódios que eram semelhantes e que não tinham sido dublados, mas que na cronologia eles tinham um sentido, porque tinha toda uma cronologia de episódios, e eles tinham sentido estar encaixados em algum lugar ali, e eu não sei como se deu a compra. Se o SBT foi lá e comprou, se ele estava lá guardado, arquivado. Eu sei que em 2012 nós dublamos esses 20 e poucos episódios, que são chamados os semelhantes, e pode se tratar desses aí. Depois, mais tarde, quando a Globosat adquiriu para passar no Multishow, aí nós tivemos a oportunidade de dublar alguma coisa que nem no SBT não existia, porque a Globosat comprou todos aqueles que o SBT exibia e comprou também coisas novas que vieram que o SBT nunca exibiu. Então, assim, a gente teve a oportunidade de dublar mais de 100 episódios que não era de profundo conhecimento do público. Era de conhecimento dos fãs, porque você sabe que fã acanido, eles vão atrás, né? Eles querem saber tudo. Mas não era assim de conhecimento do grande público. Alguns também com algumas semelhanças, tipo essa coisa, porque o Chaves, o Bolanhos, ele escrevia algumas esquetes. E eu acho que no início do Chaves, ele fez algumas dessas esquetezinhas, ele fez assim, a historinha para a televisão. Só que eram coisinhas curtas, que depois ele desenvolveu em histórias maiores, em histórias mais longas, juntando até 2 ou 3. Então, teve muito disso também, entendeu? E a gente teve a oportunidade de fazer isso, acho que em 2018. Acho que 2018 que o 2017, 18 que a Globosat comprou para exibição no Multishow. E foi uma coisa muito gostosa também reviver tudo, porque é muito bom. O Chaves é uma alegria, né? O Chaves acaba que é uma alegria para gente. Mano, cara, e uma das coisas que eu achei bem interessante é que quando você falou, né, lá na hora da sua apresentação, você falou, pô, muita gente pode não saber o meu rosto, tá ligado? Só que pô, você é a voz da Chiquinha, Michelle Pfeiffer, né? E tudo mais. E como que a galera pode não saber o seu rosto? E, aliás, tinha uma outra dubladora antes de você na Chiquinha também, né? Não, antes de mim não tinha ninguém, só tinha eu. E depois de mim é que teve. Eu passei alguns anos fora do Brasil, e nesses anos que eu passei fora do Brasil foram redublados Ah, alguns episódios. Alguns episódios falaram que que o som deu problema e também foram redublados, e mais alguns episódios que estava dentro da lista e que chegou depois, e aí então outra pessoa me imitando dublou. Mas quem fez a Chiquinha efetivamente com aquele maneirismo todo fui eu. E tá. as pessoas que não conhecem o meu rosto é porque não querem conhecer, é porque são desinformadas e gostam de ser, entendeu? Tem de tudo nessa vida, né? Tem de tudo. Então a gente não. Vai fazer o quê? É bom porque o mundo é variado, tem gente para tudo quanto é gosto, e tem gosto para tudo quanto é gente. E tá tudo certo. Cara, e me diz, como que foi trabalhar com o Marcelo Gastaldi? Por conta que ele era um gênio, né? Cara, Ele era um gênio, sabe? Eu gostava muito de trabalhar com ele. Ele me inspirava. Naquele período todo, a gente trabalhava assim, a gente dublava com. Sim, claro que a gente dublava já pensando também que você ia receber no final do mês, né? Então, ou seja, que você ia ser pago pelo que você estava fazendo, mas a gente dublava, a gente tinha muito. Eu não sei, eu acho que a sensação é que naquela época o artesanato era tão grande, era feito tudo tão assim artesanalmente mesmo, que existia, parecia que a gente estava muito mais imbuído em colocar menos da gente na tela e mais do personagem que tivesse na tela.
entende? Então parece que a gente tinha desejo de que aquele personagem, mesmo que usando a nossa voz, ele falasse por si só. Então, era um empenho muito maior em dar vida para o que estava acontecendo na tela, né? Então, era o conteúdo daquilo, e não aquela forma somente, é o conteúdo de tudo aquilo. Então, assim, e o Gastaldi era um cara de conteúdo. Ele era um cara que ele queria adaptar o texto para o texto ficar redondinho, para o texto fazer sentido, para a piada sair fácil. E tudo isso dentro de umas imagens pré-estabelecidas, porque as imagens já estavam gravadas, né? Não tinha como refazer as imagens. Então, assim, ele é um cara muito aplicado, um artista mesmo, assim, um cara muito de sangue artístico, de veia artística, sabe? Um cara bem realmente comprometido com aquele produto ali que ele estava fazendo, que fosse uma novela, que fosse o Chaves, que fosse o Charlie Brown lá, que a gente dublou também, o desenhinho, o que quer que ele estivesse fazendo, ele tinha um empenho muito grande. Então, isso era uma coisa muito gostosa, porque não ficava na forma, ficava realmente no conteúdo. Ah, mano, que legal. E, cara, e mesmo uma coisa, você já está muito tempo na dublagem, né, obviamente. Qual que é a maior diferença que você vê na dublagem antes e depois da internet? Da internet entrar nesse mundo? Qual que é a maior diferença que tu vê? Tu acha que hoje em dia as coisas estão mais... Vamos valorizar mais o produto ao invés da pessoa? Sabe, você acha que está mais assim? Você acha que hoje em dia não, não, não? Não sei, porque assim, a gente vê, hoje em dia tem uma quantidade muito maior de produto audiovisual para entretenimento, né? Não tem nem comparação com aqueles tempos lá atrás, né? A gente achava que a gente trabalhava muito, mas éramos em muito menos também. E hoje em dia ainda não é uma categoria que tem, sei lá, uma quantidade muito grande de pessoas na ativa verdadeira, né? Porque hoje em dia tem dublagem sendo feita em tudo quanto é lugar. Então, assim, dublagem brasileira que tem um certo compromisso com a categoria, com a profissão, são poucos lugares e poucas casas, Rio e São Paulo, e olhe lá. Então, eu acho que hoje em dia o comprometimento é maior porque as pessoas vigiam um pouco mais. Tem essa participação maior da galera que gosta, dos fãs, né? Dublador tem fã, olha que coisa mais maravilhosa, né? Dublador tem fã, muito embora o dublador, muito embora esse fã devesse pensar que ele tem que ser fã de um dublador que seja plural, um dublador que consiga fazer várias coisas, mas às vezes o dublador faz aquele personagem específico e ele tem uma legião de fãs por causa daquele personagem, entendeu? Então, assim, na verdade, o fã continua do personagem e vamos dizer, uma ajuda levando o dublador junto. Então, assim, comprometimento hoje é maior nesse sentido, mas a gente vê também muita coisa sendo feita de qualquer jeito, sabe? Tem bastante dublagem ruim que o público deveria realmente estar sempre atento e reclamar sempre, muito, eu acho. E não é que tivesse só dublagem boa no passado, mas é que no passado a gente tinha esse comprometimento. Talvez a labial e o sincronismo não fossem perfeitos, porque o método de gravação era completamente diferente. Mas a gente tinha um comprometimento artístico maior. E hoje em dia, sei lá, sabe? Não sei. Cara, você acha que hoje em dia as pessoas estão tendo que estudar menos para chegar na mesma qualidade que vocês tinham antigamente? E vocês tinham que estudar mais? Ou não? A excelência, a expertise e qualidade na dublagem, ela vem com os anos.
Ela não vem de você estudar, de você ter saído de uma mega blaster faculdade, ter feito o melhor curso de teatro, sair com o seu DRT brilhando novinho em folha, nem ter feito o curso de dublagem mais caro ou mais barato, ou aqui ou ali. Não, a excelência e expertise vem com o tempo. Óbvio que existem pessoas que a gente... elas vão para frente do microfone, elas mal começam a falar, a gente já percebe que daqui aí tem um dublador, daí vai sair alguma coisa. Mas tem outros que são mais tímidos e que com o andar da carruagem, com a perseverança e com, sabe, o comprometimento no tempo também viram um bom dublador. Então, assim, eu acho que existe a possibilidade para todo mundo. Agora, tem quem chega antes. E esse que chega antes é sempre um pouco o mais... É sempre aquele talento que acaba sendo o melhor médico, o melhor advogado. Naquela turma toda de advogados, aquele conseguiu trabalhar naquele escritório XYZ que é muito conhecido, renomado e já está ganhando bem. Aquele outro que era da mesma turma está meio ali... Mas vai chegar lá também do mesmo jeito, entendeu? O médico, ou o cirurgião plástico, ou sei lá, entendeu? É isso. Cara, e aliás, fizeram até uma pergunta, né? Que, tipo, antes de você, né? Eu já estava gravando com o cara do Missão Musical, e daí ele fez uma pergunta para você, que foi qual que foi a coisa, assim, onde você aprendeu unicamente com a Chiquinha? Qual que foi? Qual foi a coisa que eu aprendi unicamente com a Chiquinha? E, sim, você chegou a aprender uma coisa onde você só aprendeu dublando a Chiquinha? Olha, eu me lembro que porque ela fazia todas aquelas coisas, Chavito, não sei o quê, que ela chorava muito, né? Chorava, modo de dizer, assim, ela suplicava. Então, talvez eu tenha aprendido a esticar as palavras, a esperar, a dublar num tempo que realmente não me pertencia, porque era assim que ela fazia. Mas eu não sei se eu encontrei, não me lembro de ter encontrado um personagem um personagem, eu sempre me confundo a respeito disso. Eu nunca, não sei se eu encontrei que fizesse do mesmo jeito, porque ao mesmo tempo que ela falava, fíjate, pois é, ela fazia, Chavo, Chaves! Então, assim, a gente tinha que esticar aquela palavra para ficar na labial direitinho. Então, do mesmo jeito que ela falava muito rápido em alguns momentos, ela falava muito devagar em outros. E talvez eu tenha aprendido isso, a quando suplicar, tentar fazer o mais verdadeiro possível, sem ser só esticando a palavra, sabe? Tinha que ser Chaves, e não Chaves, esticando só a palavra, sabe? Cara, antigamente, a gente sabe que, pô, o nome dos dubladores não aparecia assim toda hora, né, mano? Não era toda hora, não é igual tem na Cartoon Network, onde eles ficam falando, sabe, o nome dos dubladores e tudo mais. Então, como que você... Hoje em dia, só para esclarecer, existe uma lei que era aliás, foi um projeto de lei do Clodovil, lembra daquele apresentador Clodovil? Sim, Projeto de lei dele que obriga. É o quê? Não, é porque você sumiu, a sua imagem sumiu. Bug do Skype, pode continuar falando que daqui a pouco... Mas, enfim, obriga a emissoras, quem quer que seja, que esteja exibindo uma obra dublada, no final colocar os dubladores. Quem dublou, sei lá, João dublado por fulano, Maria dublado por fulano. É uma obrigação. Muitas vezes a gente não vê porque eles deixam para colocar lá no finalzinho e passa correndo, assim. Mas hoje em dia tem essa obrigação, sim, porque é uma lei. Esperamos que ela pegue mais do que ela já pegou, né? Porque o Clodovil, ele era dublador também? não sei por que o Clodovil, talvez porque ele tivesse esse acesso ao mundo artístico com muita facilidade, né? Ele era um estilista, mas Sim. ele depois virou um apresentador que também era ator, porque ele fez muitas peças de teatro como ator.
E acho que nesse processo ele deve ter conhecido os artistas em geral e, quem sabe, tenha achado necessário, como aparece nas novelas o nome dos atores que participam da novela, aparecer o nome do dublador que dubla aquela obra, entendeu? Acho que é isso. O importante foi que ele ajudou, né? Sem dúvida. E daí, cara, como que você se sentia com essa parada de eles não mostrarem os dubladores nem nada, por conta que antigamente isso aparecia em revista, né? Em revista da galera que estava interessada e tal. Então, você nunca pensou sobre isso na época? Não, eu nunca me incomodei, na verdade. Nunca me incomodei de não aparecer para... Aliás, né, assim, o dublador muito ensimesmado, o dublador que esteja muito ligado no fato de eu sou o dublador, não sei o que, blá, 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 blá. Eu acho que é um pontinho a menos, porque acaba virando ele dublando o tempo inteiro, então a pessoa está assistindo um filme e está vendo ele o tempo inteiro. E não sei o quanto isso aí é legal, entendeu? Eu acho legal quando você se desfaz da imagem. Eu acho o reconhecimento muito bacana. Eu gosto muito, adoro estar aqui falando com você, gosto de falar de boa dublagem, gosto de falar da Chiquinha. Então, assim, para mim é uma coisa bacana. Mas eu nunca me incomodei de não ficar o tempo inteiro na mídia, assim, entendeu? O tempo inteiro aparecendo, o tempo inteiro... Nunca me incomodei. Eu sou dubladora, eu sei o que eu faço, entendeu? E possivelmente todo mundo vai saber também. Não adianta ficar querendo, ai, sou eu que faço, eu que dublo, eu que não sei. Não precisa. Mano, eu entendo. Até por conta que você também já apareceu na Inteligência Limitada também, né? Então a galera da Inteligência Limitada é gigante, tá ligado? Então a galera vai te conhecer. E, mano, em que momento da sua carreira que você acha que a galera começou a te ver? Que momento da sua carreira que você acha que você começou a ser notada? Tipo, notada assim da galera te ver mesmo? Faz tempo, hein? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Eu acho que talvez no início dos anos 2000, quando começou essa coisa de internet, já começou, assim, uma certa organização dos fãs, que aí já começaram a entender mais o trabalho, aí já tinha muita dublagem que estava no imaginário, já tinha muita dublagem dos anos 90 que estava no afetivo, entendeu? Então, e pensa na série de filmes do De Volta para o Futuro, pensa em tantas dublagens icônicas, né, que a gente... Então, assim, já acho que no início dos anos 2000, quando a coisa começou a ficar mais organizada na internet, eu acho que ali começa um processo da gente ficar um pouquinho mais popular mesmo. Antes disso, tinha um ou outro, mas não era muito, não, porque não tinha acesso mesmo. Muita gente não sabia nem, você é dublê? Você faz dublação? Até a gente explicar que era dublagem, que não tinha a ver com dublê de corpo, não era o corpo, era só a voz, que nós somos atores, que precisava ser ator para ser dublador, porque tinha que interpretar. É verdade. Faz uma voz aí para mim, faz uma... Não dá para fazer uma voz para você. A minha voz é a minha voz. Me fala de um personagem específico e eu tento buscar algum bordão, alguma coisa. Mas eu vou te falar que até nisso fica difícil. Por quê? Porque eu faço muita coisa, a gente dubla muita coisa, a não ser uma Chiquinha que fica no imaginário da gente também. É muito difícil você ficar lembrando de bordão de personagem, né? Entendeu? Entendo. Por exemplo, se eu te falasse assim, mano, pensa aí numa frase da Michelle Pfeiffer em qualquer filme do Homem-Formiga. É difícil, pô. Muito difícil. Ela não tem bordão também, né? Não, ela então, não tem. Aí é que ferra tudo. Aí que é difícil. Mas a Chiquinha eu já acho que é mais fácil, por conta que você tá sempre fazendo ela. Ela sempre fala as mesmas coisas, né, também. Sim. É uma comédia, né? É coisa de comédia, sempre gruda um pouquinho mais, né? Sim. E, cara, aliás, mano, eu não sei se tu vai querer falar, nem nada assim, mas o que você poderia ter dublado que você não conseguiu, mas você gostaria de ter dublado? Eu não sei se você vai falar, por conta que eu sei que tem aquela parada dos dubladores falarem, vai ter comparação e coisa assim, mas teve algum papel assim que te chamaram e não foi aceito? Aliás, vocês não sabem, né?
o papel que vocês vão fazer antes? Não, então, por isso que não existe. Não, assim, não me lembro de falar assim, nossa, queria muito ter feito isso aí e não fiz. Olha, eu tenho um telefone, hoje em dia é tudo pelo WhatsApp. Aí eu tenho a minha agendinha que eu gosto de anotar, porque eu faço algumas anotações também de coisas que aconteceram no dia. Então, eu tenho sempre, todo ano, uma agendinha de papel mesmo. Então, assim, a pessoa me manda um WhatsApp lá da X, empresa X, e você tem horário tal dia? Ah, deixa eu ver, tenho esse horário sim. Ah, então marcado tal dia, de tal hora a tal hora. Às vezes a pessoa me fala o diretor, às vezes nem o diretor me fala. Eu só anoto na minha agenda, de tal hora a tal hora, empresa X. No dia marcado, na hora marcada, eu chego na empresa X, encontro o diretor, encontro o produto, encontro tudo. Eu não tenho não existe essa coisa, eu queria ter feito, sei lá, eu acho que quando você dubla, você pensa que você poderia ter feito um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo outro monte que quem dublou aquele outro monte lá não está dublando, então por quê? Eu não tenho, não existe isso. Para mim, não. Para mim, não. Entendeu? Eu acho uma surpresa eu dublar a Michelle Pfeiffer, por exemplo. Eu entrei num teste lá com todo mundo, eu já tinha dublado ela. Aí a Disney apareceu ela lá acho que o primeiro Homem-Formiga, acho. Acho que foi. Aí foi feito um teste. Foi feito um teste e eu passei. Eu falei, nossa, que legal, então vou fazer. Beleza, entendeu? Quem não passou, provavelmente pode ter falado, puxa, eu queria ter feito, mas também não ficou parado pensando, porque já foi chamado para outras coisas também, entendeu? E é assim que funciona. Cara, uma pergunta. Por exemplo, vamos dizer lá que a pessoa fala, você tem aqui um teste e tal. Se o dublador ele pergunta, pô, quem que eu vou dublar? Você acha que isso é amadorismo ou é apenas, ou sei lá, ou é apenas porque o cara já sabe a resposta que vai ter? Não, quando a gente recebe da produtora ou do produtor esse agendamento, ele também não sabe dizer o que a gente vai fazer. Não, ele não sabe. Ele tem na frente dele uma planilha com horários que ele precisa marcar com os dubladores X, Y, Z, que o diretor definiu como vozes para aquele produto. Só que ele não sabe o que eu vou fazer. Quando eu chego na empresa, que eu encontro o diretor, tem lá esse monitor, onde eu te falei que tem o nome do dublador, o estúdio, no estúdio 1, dublador das 14 às 16, fulano de tal. Aí, do lado tem escrito o personagem e depois escrito o produto. Mas aquilo lá indifere, porque, como eu te falei, às vezes está escrito o nome do produto e você chega lá dentro e fala, nossa, é um produto high profile, que não pode falar para ninguém. Então, aquele nome ali é fantasia. Então assim, na dublagem, a gente não tem tempo de pensar nesse tipo de coisa, entendeu? Eu chego lá naquele horário, você tem que entrar no estúdio tal que tá fulana de tal, ou tá fulano de tal. Às vezes até o diretor vai lá fora, na salinha onde a gente fica esperando. Oi, Sandra, tudo bem? Vamos lá, quer comigo? Beleza, eu fico sabendo tudo na hora, entendeu? É tudo assim muito na hora mesmo. É curioso isso. Eu sei que é curioso e é intrigante até para as pessoas. Como assim ela não sabe antes? Como ela não viu antes? Não vi nada antes, gente. Eu vejo tudo na hora. É tudo na hora. E, cara, e sobre Quantumania, tá? É bem rápido mesmo. É o seguinte, como que foi dublar o filme? Por conta que, assim, eu não assisti o filme, sabe? Eu não assisti o filme, mas porque a galera tá falando mal e, pô... Estão falando mal? Eu a também galera... não assisti. Mano, é que a galera odiou o filme. A galera tá achando... E daí, tipo assim, eu não vou ver um filme que a galera tá odiando, né? Pô, o cinema tá caro também, tá tudo caro, então nem faz tanto sentido. E daí eu queria te fazer uma pergunta, né? Se você quiser falar, e tal. O que você achou das falas da sua personagem, da Michelle Pfeiffer nesse filme? Como que foi? Você teve alguma fala onde você falou, mano, essa fala aqui tá meio broxa, mano, não tá legal, não? Teve alguma? Lorenzo, de novo, isso também não existe na dublagem. Por quê? Eu gravo sozinha. Eu gravo sozinha.
eu estou dentro do estúdio sozinha, na cabine, o diretor está sentado lá fora junto com o técnico. E possivelmente, como era um high profile, tinha alguém o cliente está lá também. Palpitando se às vezes ele quer que muda isso, que muda aquilo. Não existe fala ruim para o dublador. Não existe. Então, assim, eu olho lá na tela, eu vi a Michelle Pfeiffer, ela é simplesmente um ícone também, uma mulher lindíssima, uma mulher... Enfim, o que ela falava, eu tentava dar muita verdade para o que ela estava falando, e para mim tá ok. Eu ouvia as respostas em inglês, e tudo bem, que dá para entender e tal, mas não é a minha preocupação, entendeu? Não existe fala ruim para o dublador. O dublador fala o que tem que falar, e às vezes a gente acha estranho. A gente fala, nossa, essa frase parece que ela não tem um sentido, não está me fazendo sentido. Aí, vamos dizer, o diretor fala, nossa, mas por quê? Aí você fala, sei lá, eu achei que está faltando explicar melhor. Explicar, por exemplo, eu sou verde. Vamos dizer que a frase é eu sou verde. Então, assim, ela falou, eu sou verde, mas é claro que ela não é verde, eu estou vendo que ela não é verde. Aí, posso colocar, eu não sou verde, mas eu sou branca? Sei lá, para explicar melhor. Eu não sou verde porque eu sou branca? Aí o diretor fala, putz, não pode, porque se você colocar assim, vai dar uma conotação de que ser verde não é bom. Então, a gente tem que achar um jeito de falar a mesma coisa e explicar. Aí o cliente pode falar, sugerir, fala então porque eu não sou verde, ou porque essa cor verde não combina comigo, sei lá, entendeu? E assim, mas não existe uma fala ruim para a gente. Porque, primeiro, a gente não vê o filme inteiro, por mais que a gente tenha uma participação importante no filme. Se o meu personagem tem uma participação importante no filme, mas eu não consigo entender o filme só por causa disso. Ainda mais num filme de ficção como esse, que tem milhares de efeitos especiais. A gente trabalha numa cópia que a gente não enxerga nada, só tem chroma key. Muitas vezes não tem toda aquela parafernália que você encontra lá no cinema. Você só vê o ator, os atores. Às vezes, se os atores usam coisas para poder movimentação, tá lá tudo colado neles, vão tirar só nos efeitos especiais, entendeu? Então, para a gente não tem fala ruim, para a gente tem que ter a fala que está lá e a gente tem que dar o maior sentido e o maior verdade para ela. É só isso, não existe. Cara, e me diz uma coisa, você provavelmente já improvisou bastante, né, e coisa assim. Então, cara, como que é você improvisar, mas de uma maneira que não mude tanto o contexto da... Mas não é nesse tipo de produto que a gente pode improvisar. Então, seria de voz original, né? Não. Voz original a gente até pode improvisar também, mas às vezes a gente precisa respeitar um contexto para também não fugir da história, né? Porque na voz original, como você não tem a imagem, não dá para pirar muito. O que é pirar na voz e pirar na interpretação é uma coisa, pirar criando texto que não existe, aí já é meio complicado. Eu sou diretora de uma voz original, então, assim, às vezes a gente tem que observar para ficar uma coisa coerente, entendeu? Agora, nesse tipo de produto, você imagina, estou dublando só a atriz, ela está dentro de uma nave, mexendo num monte de botão, e eu não vejo nada disso, porque não tem nada disso lá. Então, assim, tem só ela e o chroma key. Depois vão colocar tudo na pós-produção, é que vão colocar as imagens em torno dela. Então, como é que eu vou improvisar? Eu não sei nem do que se trata direito, você entendeu? Então, não é nesse tipo de produto que a gente improvisa. A gente pode improvisar numa comédia, a gente pode até improvisar num filme, mas a gente tem limitação porque tem que estar dentro daquele contexto daquela história, entendeu? No Chaves, a gente improvisava muito, mas improvisava porque existia um texto que às vezes contava uma realidade que era tão distante da nossa, que aí se improvisava para poder trazer para a gente. Então, quando a gente falava de Palmeiras e Corinthians, ou falava do Guarujá, ou falava de Dom Pedro, da história brasileira, era o improviso para trazer a história para o Brasil. Senão a história ficava lá com, sabe, sei lá, Simão Bolívar, entendeu? Então não está muito longe, ninguém nem sabe quem é Simão Bolívar, né? Entendeu? Então
um improviso nesse sentido. Ou improvisar mudando, botando um caquinho, botando alguma coisa. Já fiz muito isso, faço muito isso, quando eu vejo que é necessário para complementar melhor a batida de boca, o lip sync do personagem, mas é tudo dentro de um limite que não muda a história. Uhum. Cara, explica pra galera que não sabe o que é um caquinho. Por conta que, pô, é que tem... Então, aí, por exemplo, tem uma fala lá assim, até um não é, pode ser um caquinho. Você viu o João hoje? Você falou com ele. Aí fica faltando uma coisinha. Você falou com ele, não é? Isso é um caquinho que eu coloquei. Um não é que não tinha, entendeu? E mesmo lá na história, ela está afirmando, você falou com ele. Mas como ficou faltando naquela expressão e na boca, você falou com ele, não é? Aí você bota um não é, entendeu? Isso é um caquinho. O caquinho é sempre uma palavra ou uma expressão idiomática que esteja dentro do nosso contexto e que do nosso contexto brasileiro, né, português, e que não fuja do que está sendo dito lá na história, né? Quando eles falam piece of cake, por exemplo, a gente não vai poder falar um pedaço de torta, né? Então a gente traz para a gente falando uma expressão brasileira, sei lá, o tal do mamão com açúcar, né? Que pode ser uma expressão mais brasileira, ou vai ser moleza para nós, vai ser moleza para mim, ou eu dou conta disso rapidinho, ou joga na minha mão que eu faço logo, sei lá, entendeu? Vai depender do contexto que tem ali. Você joga uma gíria, você joga um. Isso é um caco. Sim. Ah, mano, é da hora isso. Cara, eu adoro dublagem que tem gíria. Porque, pô, é legal, vocês trazem também muito para a cultura brasileira. Por exemplo, vocês transformaram o senhor Madruga em corintiano, santista, não me lembro. E, pô, é legal, mano. Ele virou um símbolo, virou um símbolo do Corinthians. Isso é muito legal, entende? É verdade. Mas isso, naquela época, era permitido sem nenhum problema, não tinha ninguém que ficava cerceando. Hoje em dia, isso não seria permitido. Hoje em dia, não, hoje em dia tem muita regra. Muita regra. É muito diferente. Cara, bastante diferente. Então, assim, hoje em dia, o caquinho é caquinho mesmo, não é mudar sei lá, o esporte, é o time de futebol deles lá para o time da gente aqui. Por exemplo, também tem uma outra coisa. O Chaves, ele é atemporal, né? Ele queria ser, tanto é que eles eram adultos vestidos de criança. sim. Então, não teria, ao longo da história e ao longo de temporadas e temporadas, nenhum problema de ninguém envelhecer. Por quê? Porque não ia crescer nenhuma criança daquela. Então, nenhuma criança daquela ia crescer o suficiente para não servir mais nas roupas, né? Porque eles eram adultos vestidos de criança. Então, quando se trata de uma obra desse tipo, e que também não tinha nenhum desejo de ficar falando do México o tempo inteiro, em algum momento que falava era esporádico, então ali é permitido até, e tinha que ser feita uma mudança dessa. Hoje em dia, por exemplo, você está vendo um filme que se passa na Itália, o filme se passa na Itália, não tem como você mudar nada, entendeu? Mas aquilo lá tentava ser um programa que passava num lugar onde estava suspenso. Onde é esse lugar aí? X não é um lugar nenhum, é um lugar onde não precisa ninguém saber onde é. É um condomínio onde está todo mundo morando ali, é o tal do cortiço lá no caso, né? É um cortiço de uma cidade qualquer, do planeta, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você está vendo um filme polonês, ele é polonês, ele não é brasileiro. Então, o que o dublador tem que fazer? Se despir, vamos dizer, de um possível sotaque, se despir de uma possível preconceito, se despir de um possível modo de fazer brasileiro e fazer o mais limpo possível para ficar bem naquelas vozes, naquelas bocas que estão lá na Polônia, sei lá, enfim, qualquer cidade desses países aí, né? Tem tanto produto hoje de tudo quanto é lugar, Islândia, nossa, produto alemão de monte, produto sueco, dinamarquês. Coreano? Nossa, coreano tem de monte. Então, tudo isso como que você vai falar? O cara se chama Simpson.
Não, vamos mudar para Pedro. Não dá. Ele mora na Coreia, entendeu? Então ele tem que chamar Zinfong. Ai, mas é um nome que nem todo dublador vai conseguir falar. Vamos dar um jeito. Então vamos botar Zinzon. Mas todo mundo vai ter que falar o nome do cara. Porque ele tem que ter um nome coreano, porque ele é coreano e está na Coreia. O Chaves não tinha isso, né? Então é bem diferente. Sim, cara, e eu até acho um pouquinho estranho o dublador falar nome coreano, fica diferente. É verdade. A galera tá lá toda falando português e tal, aí vem um nome coreano do nada, daí é uma coisa. Mas é porque você não é de São Paulo, porque assim, aqui em São Paulo a gente cresceu com uma colônia japonesa imensa e acontecia de na escola você ter uma amiga que se chamava Kuriko. Ela era uma japonesa Kuriko, entendeu? Cara, eu sei como é que é, pô. Eu namorei uma japonesa, então eu sei como é que é. É que agora, depois de tantos anos da imigração japonesa, italiana, polonesa, sei lá, né, libanesa, tem muito nome que já é brasileiro. Então, é descendente, mas chama Renata, Roberto, né? Mas o sobrenome continua sendo, então tá tudo certo. Cara, e aliás, me diz uma coisa, de todos os países assim, sem ser o México, que você já dublou, qual o país que você mais gosta de dublar? Eu acho que... E sem ser Estados Unidos. Para efeito de labial, uma língua sim, relativamente fácil de dublar é sueco e alemão, porque eles têm palavras muito compridas, e aí, de repente, a gente consegue encaixar o período certinho, a frase certinha ali, sem ter sabe, muita brecha, porque a palavra em alemão, quando ela começa, ela tem que terminar. Então, às vezes, ela então, quis dizer, eu fui para a escola hoje e achei que estava bacana, a professora me deu uma boa lição. Então, assim, né, no inglês, talvez, eu fui para a escola hoje, e aí, a professora, sabe, entendeu? No alemão, não. Então, às vezes, assim, é uma língua que não é tão complicado, porque a batidinha de boca ajuda. Sueco também, numa certa medida também o dinamarquês. São línguas que o islandês não tem muito sabe? Então, às vezes, também facilita para a gente gravar. Então, mas, assim, não tem uma preferência, não. Não tenho. Eu acho que a pior de todas é o espanhol. É espanhol, mano. Porque é muito parecido, né? É muito parecido com o português. E o que acontece? O fato de ser parecido com o português, às vezes, deixa algumas palavras que você tem que falar muito naquele momento, só que no espanhol ela vem um pouquinho depois. Então, você tem que dar um jeito de encher linguiça até você falar aquela palavra com aquela... porque eles abrem a boca, eles falam tudo muito explicado, né? Oye, sei lá, não sei. Então, los niños van a la escuela. Então, você tem que esperar para falar escola junto. Entendeu? Então, assim, por causa da similaridade, eu acho difícil. Mas é bom do mesmo jeito, né? Tudo é gostoso de fazer. E, aliás, o fato de ser uma língua parecida e você tá escutando aqui e tal, às vezes pode acabar te confundindo também, por conta que você tá ouvindo aqui, você tá tendo que falar, né? E é uma língua extremamente parecida, como se você estivesse escutando você em uma voz diferente da sua, falando quase uma língua parecida, entende? No meu caso, que eu falo um pouco também, aí fica até mais engraçado, porque eu estou entendendo tudo que eles estão falando, né? E aí tenho que repetir em português. Mas não, eu acho que talvez essa confusão venha para quem está começando. Para mim, tem uma distinção um pleonasmo, muito nítida, uma distinção nítida do que eu estou ouvindo para o que eu tenho que falar, entendeu? Então, não tenho grandes problemas com estar ouvindo uma língua que não tem nada a ver e ter que falar em cima daquilo com o português, né? Ou falar em cima de italiano que eu falo bem, ou de espanhol, ou de línguas que eu falo, entendeu? Não tenho problema, não. Não tem problema, não. Cara, qual foi assim, a coisa que tu dublou que tu mais gostou, sem ser Chaves?
Não de dublar, mas que tu assistiu assim, gostou. Ah, aliás, minha mãe gosta muito de você, como Michelle Pfeiffer. Minha mãe, ela ama a Michelle Pfeiffer. Minha mãe, ela ama. Porque, pô, a Michelle Pfeiffer, ainda mais nos anos 80, 90, era uma inspiração para a maioria das mulheres, né, mano? Ela era, pô, era linda e tal, era tipo um Exato. modelo, entende? Então, minha É, mãe. que bom, eu fico feliz por ela. É, realmente, a Michelle Pfeiffer, ela é uma inspiração, que é uma mulher sempre com mais de 60 hoje em dia, e muito bonita, muito empoderada, né? Uma mulher que ainda faz grandes papéis e que, envelhecendo, tem feito coisas muito boas também, né? Porque ela até teve papéis lá na juventude, onde ela era meio que bonita, né? Ah, Aí, de repente, ela virou atriz mesmo, né? Então, sei lá, eu acho que é bacana. Eu gosto muito de dublar ela, assim. Mas não tem, assim... Uma coisa que eu amei dublar e que toda vez que eu assisto me emociona muito, e já virou lugar comum, porque eu falo isso em tudo quanto é lugar, é o Snoopy, né? Eu dublei a Pete Pimentinha, aquela versão maga lá, feita também com o Gastaldi. Aquilo me emociona muito, eu gosto muito daquilo, e eu amei dublar aquilo, e... Nossa, teria ficado muito feliz se tivesse mais para poder fazer, e adoraria, sabe? E acho que até hoje em dia talvez até desse ainda, porque como ela fazia aquela coisinha assim, ela era meio menino, sabe? Pô, Charlie Brown, não sei o quê, talvez ainda desse para eu fazer, e seria uma coisa que eu amaria, porque eu amava dublar aquilo, amava. cara, qual foi a última coisa do Snoopy que tu dublou? Por conta que ele teve filme, não teve? Recentemente. Sim, mas era uma animação, né, diferentona aí. Disney. Sim, Sim. mas eu não sei, acho que não foi gravado em São Paulo, não. Acho que foi gravado no Rio de Janeiro. Porque o Ah, último, o último elenco, vamos dizer assim, últimos dubladores do Snoopy estava no Rio de Janeiro, eu acho, né? sim. Eu Pô, acho. mas ainda tem isso de São Paulo e Rio de Janeiro, essa parada de, quando tá no Rio de Olha, Janeiro, assiste no o filme Rio. para cinema, ele tem uma necessidade de ser presencial. Então, não dá para dublar remoto. Ou seja, no meu estúdio de casa, eu não posso dublar um filme para cinema. Então, eu acho que também por isso, sabe? Se o elenco é paulista e carioca, o que acontece? Existe as parcerias das casas, e aí o diretor vem para São Paulo e dirige o dublador daqui e volta para o Rio de Janeiro e finaliza com os dubladores de lá. É tudo muito, hoje em dia, é Uhum. isso. Eu acho que eles gravam com os últimos que gravaram, e talvez o Snoopy tenha tido esse último elenco carioca, eu acho. Ah, tá. E, cara, aliás, mas por que precisa de um elenco presencial para filme? Tipo, qual que é a diferença de dublar em casa e dublar presencial? Bom, a primeira diferença é o compliance, é exatamente a confidencialidade. Ah, pô, Porque aí, se eu estou dublando em casa, eu obviamente tive que receber aquele produto na minha máquina. Aí sim. eu recebo um link, eu recebo um texto, eu posso estar com o meu celular gravando tudo ao meu, sei lá, entendeu? Ou pode alguém invadir minha máquina, eu posso ter um hacker que invada a minha máquina e que pode. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa que é muito séria é qualidade, 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 Ah, qualidade de sim. som. Por mais que a gente tenha hoje em dia estúdios em casa bem feitos, ele não tem a acústica que tem lá no estúdio da empresa, entendeu? Então, é uma diferença grande também. E aí vai ter a interação com o diretor, com o cliente que vai estar ali. Ai, olha, eu sou pelo presencial. Eu acho que fazer arte de longe, ator não é tatu, não. Ficar nos buraquinhos tudo dublando. Sim. Acho muito bom, acho que serve para muita coisa, acho necessário até ter, né? Todo dublador ter o seu estúdio e tal, mas Eu fazer sei. arte de longe, sem. Como que você faz arte sem estar com as pessoas? Eu acho. Não, é que a arte é expressão, né, mano? A arte é você conseguir se expressar
Ainda mais tem aquela parada de quando você tá com as pessoas, pô, a emoção vai lá pro alto, entende? Mas, claro, quando você gosta da pessoa, quando você não gosta, porra, é uma coisa cada vez mais difícil pra a gente só Gostar das pessoas, né? você fica muito Eu só acho isso. Eu acho que a arte, ela sempre se deu em lugares onde tinha gente. A sim. arte sempre se dá em lugares, assim, eu vou para cima de uma montanha e recito um poema, beleza, eu vou ficar bem feliz com aquilo, a natureza à minha volta vai receber aquilo, mas não vai aplaudir, porque não sabe aplaudir, sabe? E não Uhum. sei se porque a gente precisa do aplauso ou não, não é isso, mas eu acho que se eu quero emocionar, eu quero emocionar os meus iguais, né? As pessoas perto de mim. Eu não sei, eu acho que a arte, fazer arte de longe, ela fica. Ela já está setorizada hoje quando eu dublo sozinha dentro do estúdio, que antigamente a É, gente dublava todo mundo junto, né? Já está hum. setorizada hoje nesse sentido. Imagina, eu acho que a arte se dá onde tem gente. É isso. Cara, aliás, isso daí que você me falou, mas peraí. Eu acho o seguinte, eu acho que no fundo, todo artista, ele quer uma validação, entende? No fundo, todo artista quer ser avaliado por alguém. Ele precisa da avaliação de alguém. Com toda certeza, assim. Por conta que nenhum artista consegue conviver sem alguém ali para avaliar ela, né? Sem um modo de avaliação. Por exemplo, você, né? Por exemplo, você. Cara, como você pode saber que sua dublagem tá boa sem alguém avaliar, pô? Não, não é verdade? Por conta que o artista, ele tem a coisa do... Tá, eu posso estar fazendo um bom trabalho, só que ao mesmo tempo, para mim não vai estar, para mim vai estar, sabe? Para mim tudo bem, tanto fez como tanto faz. Tanto que tem sempre aquela parada de quando a galera fala, mano, sua dublagem tá maravilhosa, tá perfeita. Daí tu vai lá, tu olha e tu fala, não, tem isso, não tem? Então, o que você acha? Assim, eu já adquiri, com todo o tempo que eu tenho de experiência, um distanciamento para saber quando eu estou fazendo muito bem, quando está muito bom, quando está muito encaixado, como está perfeitinho, assim, o que eu estou fazendo. E quando está correto, quando está... Porque, como eu te falei, eu recebo uma ligação e eu vou naquele tal estúdio, tal dia. Às vezes eu chego lá e vou dublar e olho na tela e falo, meu Deus, não me reconheço naquele corpo. Não vejo nenhuma semelhança daquele corpo comigo. Não sou parecida também com a Michelle Pfeiffer, pelo amor de Deus, né? Uma mulher linda daquela. Mas eu encontro semelhanças no modo, na boca, no jeito de falar. E aí, de repente, eu olho para a tela, não tem semelhança nenhuma. Aí eu vou com o meu profissionalismo, com a minha intuição, encaixando as minhas falas, a minha voz, o meu jeito, no jeito daquele lá, e vou levando para lá, e ela fala tudo assim, aí vamos falando assim também, e vamos tentando encaixar, até encontrar. Então, eu já tenho um distanciamento para entender que aquilo pode ter ficado bom, porque eu me esforcei para que aquilo ficasse bom, mas podia ficar mais, vamos dizer, excelente com alguém que fosse mais parecido. Não sei. Mas eu também acredito que a validação, como você está dizendo, vem do fato de que a arte se dá para o povo, para as pessoas. Ela não se dá para mim sozinha, para eu ficar aqui no meu estúdiozinho e fazendo as minhas artes. Eu posso até ficar muito feliz com isso, porque é bom a gente saber viver sozinho, né? Mas arte, como a gente está entendendo aqui, divertir alguém, fazer alguém chorar, emocionar, enfim, ela se dá para o público, para a gente, para pessoas, quer que seja pela televisão, pelo cinema, pelo teatro, pela dublagem, pelo que for, entendeu? Então, não é que a gente precisa de validação, porque uma vez a gente fez aquilo, fez, já está feito, amém, vou embora do estúdio, obrigado, recebo um comprovante, no final do mês vou emitir uma nota com aquele valor e está tudo certo.
Sim, sim. É que eu acho que é mais, eu acho que eu tô me referindo bastante também a quando tá no começo, sabe? Você quer a validação da galera e coisa assim. E é quando a galera também Mas tem. quem legitima o dublador é o mercado, não é o outro dublador. Eu acho isso muito importante de você ter falado, porque é o seguinte, hoje em dia, né? Eu não sei se você conhece bastante os jovens de hoje em dia, como que está a sua ligação com os jovens, com a geração atual, mas eu acho que você sabe que a galera está sofrendo muito com aquela coisa de, como que eu posso te dizer, não é esse auto... como que é o nome mesmo, que eu esqueci agora, que é é, quando você acha que você não está indo bem em nada, qual que é o nome? Autossabotagem? Então, isso mesmo. A galera hoje em dia tá com muita autossabotagem, sabe? Tá com autoestima muito baixa. Eu não sei se você sabe disso, né? Como que tá a geração de hoje. Então, eu acho importante você ter falado isso, por conta que eu tenho muitos amigos que querem começar na dublagem hoje em dia. A galera hoje em dia todo mundo quer ser dublador, né? A galera ama. O problema, você sabe, Lorenzo, é que as pessoas não querem começar. Elas querem já estar onde eu estou. Então, Elas já querem ter uma Chiquinha na frente delas. Elas já querem ter o Naruto para dublar. Não é assim. A dublagem é dia a dia. A dublagem é o homem 5, a mulher 6, é o vozerio, é a enfermeira 4, é o taxista 2, é o estagiário 5. Entendeu? A dublagem é isso. Mas as pessoas querem começar idealizando e olhando os ídolos na internet e achando, vou ficar igual ele. Não vai. Não não, vai. tem sua voz, cada um tem seu Então, jeito. cada um tem sua voz, cada um tem seu espaço, cada um tem seu tempo, cada um tem seu aprendizado, entendeu? Então, assim, o jovem hoje em dia tem que lembrar disso. Eu quero começar, então eu vou começar. O que é começar? É o homem 2, é a criança 4, é o vozerio, é isso. Quando Escalonando. tem, quando tem. Sim. Entendeu? O problema é que quer começar, já quero fazer e já quer ir para eventos e já. Isso não existe. Isso não Não. existe. Cara, E tem um monte de gente que quer começar por conta de ídolos que tem de dublador. Né? Eu sou fã do fulano de tal, então que legal cara, ser fã, é um bom referencial, porque são sempre pessoas muito bacanas, grandes profissionais, na maioria dos casos, mas não é, se chegar lá, meu, é muito difícil. sim, até por conta que a maioria da galera quer copiar o estilo de dublagem, e isso é um defeito muito grande, mano, porque se você quer começar no mercado, você não tem que copiar, você tem que adquirir seu próprio estilo, Sim. mas se inspirando em alguém, né, mano? Você Muita tem que ter gente uma... fantasia que ser dublador é uma coisa e, na verdade, essa é outra. Então, assim, tem muita gente que quer por conta de ficar seguindo o dublador e pensando que... Ou acreditando em promessas aí, né? Que existe tanta promessa falsa também, né? Sei lá. Recalhar, mano, mas eu sei como é que é, mano, eu sei como é que é. E, cara, é assim mesmo, é o que você falou, a galera quer começar direto no topo. Por exemplo, esses dias eu vi alguém que falou pra mim que, eu gosto. Lourenço, você conhece muito dublador, né? Que eu conheço bastante dublador, né? Eles falaram pra mim, pô, Lourenço, você conhece algum dublador que tá vendendo um curso? Eu gostaria de ser dublador, só que eu tenho que pegar o DRT. E eu não gostaria disso. Daí eu falei, meu amigo, não dá não. Não dá, mano. Então, aí E, você quer entrar em qual porta que você quer entrar? cara, Por qual porta você quer entrar se um pré-requisito é ter o DRT e você não quer nem se esforçar para isso? aí ferrou pra você, aí você não vai ser. É porque, assim, ó, por mais que você faça o curso, depois você vai ter que pegar o DRT de qualquer maneira. Então não importa. Exatamente. É E isso que até o curso é sei lá, um apanhado de coisas para te dar uma ilustração do que é o dia a dia, do que é a dinâmica. Como é que é? Você recebe a ligação, aí você vai no estúdio, o estúdio é assim, você põe o fone, você grava assim, ó, o fulano fala assim, ó, não, aqui você fez não sei o quê. Sei lá, eu fico hipotizando, eu não sei, não fiz curso, não frequento curso, então não sei. Mas eu fico imaginando que seja uma coisa desse tipo.
Sim, sim. Mas Ah, até mano, isso aí é só para você ter sabe, uma ilustrada no que é o dia a dia de um dublador. Mas não quer dizer que você vai sair desse curso, eu já posso ir lá e pleitear meu posto porque eu já posso ser escalado. Ui! mano, eu sei. Por exemplo, eu gostaria de ser dublador, só que, sei lá, eu desisti porque eu sei que eu não teria o comprometimento que eu gostaria de ter. Eu sei disso. Então, por que eu vou me envolver em algo sendo que, pô, eu não tenho comprometimento para aquilo? Não faz É. sentido, Que né? E, bom, cara, porque eu acho que autoconhecimento é tudo. Eu acho que então, autoconhecimento é tudo no sentido assim, quando você percebe que precisa disso, disso e disso, e você fala, eu não estou capacitado, eu não consigo, eu não vou me comprometer, que bom. Aí você vira, por exemplo, um cara que faz entrevistas, que tem o seu, entendeu, podcast, e ótimo, olha que legal. Você também está mano, dando para mim uma oportunidade, que eu não, entendeu? E aí eu fico aqui, converso com você, esclareço suas dúvidas, converso, falo um monte de coisas, as pessoas ficam sabendo mais a respeito de dublagem, ficam sabendo mais até a respeito de mim mesmo. Olha que bacana. Você cumpriu um papel também que é muito legal, entendeu? sim, sim, mano, a gente já tá quase acabando por aqui. E, cara, Hum. e aliás, eu criei um podcast para isso, para me autoconhecer, entende? Por conta que eu sou um cara que eu penso em mim o tempo inteiro. Eu gosto de me autoconhecer, até porque eu tenho TDAH, né? Então, me autoconhecer é importante para mim. Então, eu penso o seguinte, mano, eu criei esse podcast para eu poder me conhecer através da história das outras pessoas e de pessoas que têm uma vivência muito maior que a minha, né? Até porque eu tenho Uhum. 23, eu tenho só 24 anos, então para Isso mim então eu tenho que aprender mais sobre mim para mim poder conhecer meus limites. Cara, e daí eu vou fazer para você a última pergunta que eu faço para todo mundo e depois a gente se abre aqui, que é quando você vê a sua vida inteira, qual é a perspectiva que você tem dela? Desde quando você estava na barriga da sua mãe até esse exato microsegundo. Qual que é a perspectiva? Eu fico muito feliz, porque eu acho que aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer. Curiosamente, eu também estou no meu processo de autoconhecimento, que ele não acaba nunca, viu, Lorenzo? Bem-vindo. Essa é a boa notícia e a má notícia também, né? Não acaba nunca o processo de autoconhecimento. Então, assim, eu, quando olho a minha vida, olho a carreira, porque eu tenho uma carreira, né? São 40 anos de dublagem, então é bastante tempo. Quando eu olho tudo isso, eu só tenho que ficar feliz e ficar orgulhosa, porque deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu tenho cá comigo que eu tomei decisões e que eu fiz escolhas que foram, no final, bacanas para mim, que me acrescentaram, que deram mais significado para a minha vida, para o meu processo, para a minha jornada. E no meu trabalho, eu procuro dar o melhor de mim em todos os sentidos, e eu procuro dar o melhor de mim, inclusive dizendo a verdade para todo mundo, mesmo que doa até para os novatos. Então, na medida que eu posso, eu incentivo e ajudo, mas hoje em dia é um pouquinho mais limitado isso aí também, não tem espaço para tanta gente, né? E eu não tenho também produto para tanta gente na minha direção. Então, assim, deu tudo certo. Eu estou contente e continuo aí trabalhando, perseverando e dentro do meu trabalho, honrando tudo que o meu trabalho me deu, honrando tudo que a dublagem me deu, de alegria, minha vida inteira é pautada e foi feita basicamente em cima da dublagem mesmo. Eu acredito que não existe dublagem, contando a história da dublagem, o meu nome tem que estar lá, porque eu estou nisso há muito tempo, foi um processo que eu contribuí bastante. Então, é isso, para mim deu tudo certo, eu estou muito feliz e continuo perseverando, e pretendo trabalhar até ficar velhinha. Ah, mano, mas, cara, muito por ter aceito participar. Aliás, está bastante elegante, igual a Michelle Pfeiffer, então. E, cara, Obrigada. Obrigada a você, Lourenço. Foi um prazer, viu? Eu gosto muito de falar de dublagem. Espero que a gente possa se conhecer ao vivo em algum momento e, quem sabe, a gente retome essa conversa em um outro momento também. mano, quando você quiser
aqui para a cidade e quiser me conhecer, eu sou aqui, claro, por 3 horas de São Paulo. É Então, pertinho. mas essa cidade aqui não vem, não, mano. A cidade aqui é bem ruim. Vai fazer o que é a vida? São Paulo, Brasil. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter Tá participado. certo. Obrigada a você, querido. Muito obrigada. Um grande beijo para todo mundo que assistiu a gente e ficar até o final com a gente aí e para tirar essas dúvidas e para ouvir toda essa conversa. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Flor. Muito obrigada a você. Muito obrigada mesmo.